Bom dia! Carboidrato, muito, pouco ou nada? O ideal é que você comece com menos carboidrato no seu dia, aqueles que vão liberando açúcar aos poucos no nosso sangue. E você sabe quais são esses, chamados de baixo índice glicêmico? A Aline aprendeu e adotou uma dieta com menos carboidrato. Foram 5 quilos. E você acaba se sentindo bem, melhora tudo, né? E a ciência também melhorou o macarrão de todo dia. Duvido você adivinhar do que é feita essa massa. Ela é feita de bambu, com muitas vantagens nutricionais. Falando em nutrientes, beleza não é documento. Esse assim, mais feinho, é mais cheio do que aqueles outros bonitão. Mas você sabia que o efeito calmante do maracujá não está na polpa, e sim nas folhas? E hoje, no Bem na Fita, o sonho de ter o rosto que só os aplicativos são capazes de te dar. Por que a necessidade constante de ser algo que você não é naquele momento? Você tem essa necessidade? Escreve pra gente, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga 4002-2884. Quem tá aqui com a gente hoje no estúdio, a doutora Lara Natassi, nutricionista, e o endocrinologista Dr. João Eduardo Salles. Conta também se você já fez a dieta low carb, se está tentando reduzir a quantidade de carboidrato da sua alimentação. Vamos entender, então, primeiro de tudo, Lara, o que é carboidrato? Porque a gente está aqui no Bem-Estar faz 7 anos, mas a gente sabe que tem muita gente que tem dificuldade ainda de saber exatamente o que é carboidrato na alimentação de todo dia. Então, a gente tem esses 2 grandes cilindros aqui, mostrando algumas coisas que a gente come muito, né? Pãozinho, batata, macarrão, arroz. Açúcar também, né? Carboidratos são nutrientes que a gente ingere em vários alimentos no nosso dia a dia e que trazem energia para o nosso corpo. Só isso? Basicamente, simples assim. A função principal é trazer energia para a gente exercer todas as funções que a gente precisa exercer durante todo o dia. E aí eles podem ter mais fibras ou menos fibras, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente está vendo aqui bolacha, mandioca, macarrão, arroz, o açúcar e também aveia, por exemplo, que também está nessa lista aí de carboidratos. Sim, eles são diferentes entre si conforme a composição e é isso que a gente vai ver, né? Uns têm mais fibras, outros têm mais nutrientes também e a gente vai saber escolher quais são os melhores. Até porque, né, doutor João, a gente vai falar sobre um estudo agora que foi feito que mostrou que quem tira muito carboidrato da alimentação tem mais risco de morrer. Foi um estudo, Mari. Bom dia a todos. Foi um estudo que relacionou mortalidade, não relacionou peso, não relacionou, sim, mortalidade. As pessoas foram acompanhadas por 25 anos e aquelas que consumiam menos de 50% de carboidrato na sua dieta tinham um risco maior de morrer. E aquelas que consumiam mais de 50% também tinham um risco maior de morrer. Então, quer dizer, é a história do caminho do meio. A gente precisa deixar o caminho do meio aberto para a gente poder ter a dieta mais equilibrada. Vamos entender então aqui, Lara, porque a gente está aqui com um caminho do meio, né? Um prato bem dividido, onde você tem uma grande quantidade aqui de folhas, de legumes, ocupando metade do prato. E aqui, proteína, carne, ocupando 1/4 do prato e o carboidrato ocupando 1/4 do prato. O que aconteceu, que a gente... esses pesquisadores que fizeram essa pesquisa que o Dr. João Salles estava falando, é que quem tirou o carboidrato do prato acabou colocando mais proteína. Mas não qualquer tipo de proteína, né? Um tipo específico de proteína. Quem teve um aumento de mortalidade, aumentou o consumo de proteínas de origem animal, que são aquelas proteínas que têm mais gordura saturada e que podem, de alguma forma, prejudicar a nossa circulação. Então, é um estudo ainda que é observacional, né? Então, a gente não pode estabelecer relação de causa e efeito, a gente deve avaliar a dieta como um todo, mas se a gente consumir mais alimentos ricos em gorduras saturadas, a gente vai ter um maior risco de mortalidade por problemas cardiovasculares. E aí, gordura saturada, a gente está falando da carne vermelha, por exemplo. Carne vermelha, sim. De todas as carnes tem um pouco de gordura saturada também. Então, quando a gente aumenta o consumo de carnes, tanto que foi observado que quando as pessoas aumentavam o consumo de proteínas de origem vegetal, isso não aconteceu. Mas a gente tem que ter algumas ressalvas, né? Por causa do tipo de estudo. Por isso que, como o Dr. João Salles falou, é importante a gente voltar para a alimentação, para o equilíbrio, o caminho do meio. Para a moderação, né? Porque aqui a gente tem fontes de vitaminas, minerais e fibras, tem o carboidrato também e tem uma fonte de proteína. Então vai ser um prato mais completo aí e mais distribuído em termos de nutrientes. Mas tem muita gente adotando a dieta com pouco carboidrato, a chamada low carb. Ou carboidratos de baixo índice glicêmico. Você sabe quais são eles? Marcela Pierotti vai mostrar pra gente.
Você sabe o que é uma dieta low carb? O que acontece com o produto que sai daqui da barraca e vem para o nosso prato, para dentro do nosso corpo? Dieta low carb quer dizer com menos carboidrato. O morango, a maçã, a goiaba, o abacate, o kiwi são exemplos de frutas para você consumir ao longo do dia. Abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor, repolho, tomate cereja, abóbora, todos eles têm baixo índice glicêmico e podem estar dentro dessa dieta. Outra dica é combinar o carboidrato com proteína e boas fontes de gordura. Azeite extra virgem, o óleo de abacate, de uva, o óleo de gergelim. Então, começar a trocar um pouco também os óleos, os tipos de óleos que nós vamos preparar as refeições. É só adaptar as receitas. O escondidinho, em vez dela fazer com a batata, ela fez com a abóbora. Nós temos uma coxinha que é feita com a massa de batata doce e ela é empanada com a farinha de linhaça, que a linhaça é rica em ômega 3 e recheada com frango. E tem muita gente querendo, viu? As marmitinhas low carb viraram um negócio. Eu e meu marido tivemos a ideia de começar a fabricar as marmitinhas low carb. A gente sempre procura ter um prato bem equilibrado, onde entre uma quantidade permitida de carboidrato, uma proteína e legume, que é bem importante ter uma boa variedade de legumes na dieta low carb. Agora já é rotina na vida da Aline. Eu comecei há 2 meses a fazer a dieta low carb. Já emagreceu? Sim, foram 5 quilos. É difícil de início, mas ao longo do processo você acaba... É algo natural, você come e você acaba se sentindo bem, melhora tudo, né? Bom, minha primeira pergunta para a Lara é se realmente ao longo do processo isso vira algo natural. Ou não, ou tem outros riscos a gente diminuir muito a quantidade de carboidrato. Então, um risco que acontece frequentemente é a pessoa ter necessidade de energia rápida e aí, quando não consome carboidrato na refeição, ter vontade de consumir doces depois, que vão trazer essa energia rápida. De qualquer forma, a gente tem que pensar que mudança de padrão alimentar tem que ser aos poucos. E quando a gente muda de uma hora para outra, muitas vezes a gente não consegue manter, se essa mudança é muito drástica, principalmente. Doutor João, a gente está falando sobre quantidade de carboidrato, estamos dizendo que o caminho do meio é o ideal, então vamos entender as pontas, né? O excesso e a falta, o que podem provocar no nosso organismo. Então, excesso de carboidrato, principalmente naqueles pacientes que usam muito como fonte de energia, mas não gastam isso depois com atividade física, porque esse é o problema. A Lara já mostrou muito bem, excesso de energia. O carboidrato nos dá energia, mas você tem que gastar, né? Quer dizer, consome muito carboidrato, aumenta muito a insulina, ganha mais peso e a insulina deixa de funcionar. Quando a insulina deixa de funcionar, isso começa a ser o pilar, o fundamento número 1 para diabetes. Então, resistência insulínica, insulina funcionando mal, já mostra que tem o risco aí de diabetes e do pré-diabetes, que vem antes, né? Glicemia acima de 100, triglicerídeos altos, a gente vai falar depois, mas isso é um risco muito grande. E a falta de carboidrato? Quer dizer, tirou tudo, começou a comer muito pouco, o que pode acontecer? Então, a falta de carboidrato, isso vai ser mais prejudicial para aquelas pessoas que ainda não, que têm diabetes, mas que ainda não têm também, e os idosos. A gente deve lembrar que o carboidrato também aumenta a insulina e também é fonte de energia, mas também ajuda no crescimento muscular junto com a proteína. Músculo precisa de carboidrato e de proteína, das duas coisas. Exatamente, do carboidrato no nível da insulina. Tá. E depois a proteína, quer dizer, a proteína vai por carboidrato na presença da insulina. Então, os idosos, principalmente os acima de 65 anos, têm maior risco de ter aumento de sarcopenia. O que é sarcopenia? Diminuição do músculo. É natural. Então, isso com a diminuição da proteína, diminuição do carboidrato, sarcopenia, menos músculo, mais risco de diabetes. Vamos entender porque menos músculo dá mais risco de diabetes aqui com essa demonstração. A gente já mostrou essa demonstração uma vez no programa, mas vale a pena ver de novo. É da série, vale a pena ver de novo. Você tem músculo forte aqui, você come um carboidrato, a gente já viu que o carboidrato vira açúcar depois na hora que a gente come, pode até ser o próprio açúcar. A musculatura faz o quê? Vai absorver todo o carboidrato que você come, vai transformar num outro tipo de energia chamado glicogênio, e isso faz com que o músculo fique forte e você gaste essa energia depois no jejum. Então, ok? Entra no músculo, o músculo ganha força se tiver tudo na quantidade certa. Agora, vamos supor que você já tenha uma tendência, já passou dos 65 anos. Passou dos 65, está perdendo. A gente perde, depois dos 60 anos, 2% de massa muscular por ano.
É segunda-feira, não vem com essas notícias. Não, mas a gente é só para prevenir. Como vocês vão É só para você ter consciência, entendeu? Exatamente. Tá. E aí a diminuição da massa muscular associada de uma dieta com baixa caloria, com pouco carboidrato e pouca proteína, isso favorece menor massa muscular, maior risco de diabetes, porque o músculo não vai captar o açúcar direito. E aí o açúcar fica circulando na nossa corrente sanguínea. Exatamente. Esse por exemplo, o que mais acontece no diabetes do idoso. A sarcopenia levando ao diabetes. Por isso que também não pode perder massa muscular, né? Tem que manter a atividade física para continuar com massa muscular. E esquecer que a atividade física fundamental para ganho de massa muscular é a atividade física resistida, é o exercício anaeróbico, é a musculação. Então, o idoso ele precisa lembrar disso e fazer musculação. Qualquer um de nós, mas o idoso principalmente. Vamos ver uma novidade boa? Vamos ver farinha de bambu. Gente, novidade total. Nunca tinha visto isso. A Larissa Castro vai mostrar pra gente um macarrão feito com farinha de bambu. Olhando de pertinho esse macarrão, ele parece igual aos outros que você já experimentou, certo? Só parece. A diferença da massa está na farinha. Ela é feita de bambu. Os pesquisadores descobriram que, tirando pequenos pedaços de dentro do caule da planta, é possível produzir uma farinha muito parecida com a mais usada na alimentação, que é a farinha de trigo, só que com muitas vantagens nutricionais. A farinha produzida no Laboratório de Engenharia de Alimentos da Unicamp é rica em fibras. Esse carboidrato que seria facilmente digerido, chegaria com glicose muito rápida no sangue, ele passa a ser bem lento, dando a esse produto uma saciedade prolongada. Além de ter essa absorção mais lenta, a farinha de bambu não tem glúten e funciona com doces também. Olha só esses cookies. Deu vontade de comer tudo? A gente consegue fazer com que a pessoa, o consumidor, ingira a menor quantidade de carboidratos. Agora que a gente já sabe todas as vantagens da farinha de bambu, fica a pergunta: e o sabor, hein? Sabor idêntico. Se alguém não me falasse, pra mim, um cookie normal de farinha de trigo. Muito bom, aprovadíssimo. Bonito ficou, né, Lara? Muito bonito. E na verdade não é só em relação à quantidade, mas é em relação ao tipo de carboidrato. Por que esse carboidrato é melhor do que um carboidrato, por exemplo, do pão francês? Bom, porque esse carboidrato é muito rico em fibras, então essa é a grande vantagem. As fibras previnem diversos problemas de saúde e ainda dão mais saciedade. Então, quanto mais fibra tiver no alimento rico em carboidrato, melhor é para o nosso organismo. A Associação Americana de Nutrição recomenda que pelo menos 50%, de 50% para mais dos carboidratos que a gente ingere ao dia sejam ricos em fibras. Metade. Mais da metade, de preferência. Mais da metade. Ou seja, se a gente começar já a trocar o pão francês por um pão integral, o arroz branco por um arroz integral, ter isso como hábito. São alternativas, né? O macarrão integral, o macarrão com uma farinha de bambu, de grão de bico, por exemplo, de feijão, também é uma outra opção, a quinoa. E a gente tem os carboidratos dos tubérculos também. A batata doce também são ricos em fibras, então a gente com isso consegue aumentar a quantidade de fibras diária da nossa alimentação. É, porque muita gente que está fazendo dieta, ou muita gente no dia a dia mesmo, não considera, por exemplo, a abóbora ou o milho que vai na salada, ou até a própria cenoura como carboidrato. Acha que não está comendo carboidrato quando está comendo isso. É que alguns alimentos têm outros nutrientes e são fontes de carboidratos também. Então, os alimentos de origem vegetal também têm carboidratos e podem ser fontes desses nutrientes. Mas isso significa que se eu comer abóbora, eu devo, por exemplo, tirar o arroz do meu prato? Não, porque a abóbora tem outros nutrientes também. Depende do tipo de carboidrato que a gente consome, do tipo de nutriente que a gente vai consumir aqui. Se a gente consome bastante batata doce, bastante batata, eles podem substituir o arroz também. A abóbora em grande quantidade também pode substituir o arroz. A cenoura não vai substituir, a beterraba não substitui o arroz, né? A abobrinha não vai substituir de forma nenhuma. Complementa. Complementa o prato, deixando esse prato colorido com bastante vegetais. Aí vai ter mais fibras, vitaminas e minerais. Vai ser super importante. Falando em fibras, falando em vitaminas, falando em colorido, tá na época do maracujá. Agora, responde uma coisa. Onde é que tá a propriedade calmante do maracujá? Tá na polpa ou tá na folha? A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar, que nessa segunda-feira está falando sobre carboidrato. E sabe do que está na época? Está na época de uma fruta com pouco carboidrato, que é o maracujá. Vamos ver.
Maracujá é uma fruta bonita, né não? Em Tupi-Guarani, significa alimento dentro da cuia. E o que tem aqui dentro é bom demais, viu? E mais que isso, é rico em vitaminas, nutrientes e dá para preparar tanta coisa com maracujá. Suco, pavê. Pavê? É. E com maracujá, a beleza não conta. Os mais enrugados é que são os mais docinhos e tem mais polpa, dizem os vendedores. Esses assim, mais feinho, é mais cheio do que aqueles outros bonitão. E é o tipo de fruta que combina com tudo. Eu tenho uma gaveta no meu freezer que é cheia das polpinhas. E quando todo mundo em casa gosta de maracujá? Já viu, né? E é porque gosto, para dar para as crianças, por neto. Mas ao contrário do que muita gente pensa, o efeito calmante do maracujá não está na semente, nem na polpa, e sim nas folhas. Por isso, para relaxar, o bom mesmo é o chazinho. A planta se chama passiflora e é ela que tem essas substâncias calmantes que se chamam alcaloides e flavonoides. Eles vão lá no sistema nervoso central, melhoram a ansiedade, compulsão por comida. As sementes dele melhoram o eixo da testosterona, auxiliando na libido e na memória. E ela ainda ajuda a baixar aquele LDL, aquele colesterol ruim. Agora, se o que você quer é sabor com criatividade, que tal um bolinho de maracujá? Fica pronto rapidinho. É só misturar um ovo com fermento, com uma colher de farinha de maracujá, outra de farinha de coco e mais uma de farinha de amêndoas. Coloque também adoçante de forno e fogão e a polpa de um maracujá e manteiga. Leve ao micro-ondas por 2 minutinhos e pronto. Uma delícia com sabor de saúde. Agora, doutor João, vamos falar o seguinte, que na verdade a maior parte das pessoas que toma suco de maracujá bota leite condensado, bota açúcar pra caramba. E tem outros componentes também que a gente vai ver agora, presente às vezes em sucos de caixinha ou presente em alguns outros alimentos industrializados, que é o xarope de milho. Na maioria dos alimentos industrializados, infelizmente isso não consta no rótulo. Então, a gente tem que prestar atenção que é o xarope de milho concentrado. O xarope de milho concentrado é riquíssimo em frutose, e é um tipo de frutose que tem uma conversão para triglicéridos numa velocidade muito rápida. Então, o senhor tocou num ponto que a gente olha para a frutose e fala, é o açúcar que vem das frutas, não é tão ruim assim. Mas não, né? Tem que ficar atento. Quando você come a fruta, quando você toma o suco, até o suco sem coar muito, que tem fibra, mas principalmente quando você come a fruta, você está comendo frutose, mas está comendo fibra, está comendo várias outras substâncias, minerais, vitaminas, que ajudam a que a frutose não seja tão deletéria. Aqui a gente está falando do xarope de milho concentrado, então você concentra isso e a indústria acaba usando isso na formulação de sucos, bolachas, biscoitos, pães. Isso, infelizmente, no Brasil não é rotulado. Você não sabe se tem ou não tem xarope de milho. O grande problema, conversão para triglicérides. E o triglicérides, Mari, e para o pessoal de casa também é importante saber disso, o triglicérides é muito importante como um marcador que alguma coisa não está funcionando bem no organismo. Então, quem tem triglicérides alto associado à circunferência abdominal aumentada, pressão alta, aumento da glicemia acima de 100, isso pode predizer mais ou menos em 5 anos que a pessoa vai ter diabetes no futuro. Ninguém dá muita bola para o triglicérides, mas é um marcador importante, dica aqui do bem-estar. Agora vamos falar um pouquinho sobre a porção ideal do carboidrato, Lara. Porque a gente já falou que o caminho do meio é o correto, que é o mais indicado, mas qual é o tamanho da porção? O que a gente pode colocar no nosso dia a dia? Bom, aqui a gente tem algumas sugestões. É claro que é muito individual, cada pessoa tem a sua quantidade ideal. Mas aqui a gente sugere, por exemplo, para um café da manhã, para um lanche, 2 fatias de pão, uns 4 biscoitos, 2 colheres de sopa de farinha de tapioca, por exemplo, ou granola, meia xícara de granola pode ser uma boa opção, e 2 colheres de sopa de qualquer outra farinha, farinha de mandioca, por exemplo, farelo de trigo, farelo de aveia. Isso pode compor um café da manhã ou um lanche. Lembrando que a gente é ou uma coisa, ou outra, ou o pão, ou a bolacha, ou a tapioca, ou a granola, ou a farinha. Com outros nutrientes, com a proteína, com a fruta. Então é importante ter essa composição aí variada, né, na refeição. Muito bem, daqui a pouco a gente vai saber em que hora do dia é melhor comer carboidrato. E também a obsessão pela beleza que só os aplicativos são capazes de te dar.
Hoje o paciente ele chega aqui com uma foto e fala que quer ficar exatamente daquele jeito. Não tem como a gente colocar a boca da Angelina Jolie naquele paciente, porque não acontece. Para o Dia dos Professores, a gente começa falando desta profissão tão importante que felizmente continua atraindo bastante gente. Em 2017, Pedagogia, que forma professores para educação infantil, foi o curso com o maior número de ingressantes, quase 300 mil universitários. Pedagogia também teve a maior quantidade de universitários no último ano do curso, em 2017. E neste feriado, só no estado de São Paulo, 4 mulheres foram assassinadas por companheiros ou ex-namorados. Ellen Bandeira foi morta com um tiro do ex-namorado em Guarulhos. Renata de Souza levou tiros do ex-marido. Sharon Monteiro morreu depois de ser queimada pelo namorado. Em Sumaré, região de Campinas, Renata Basso foi morta pelo ex-marido, que se matou em seguida. De janeiro a agosto, os registros de feminicídio no estado de São Paulo aumentaram 12% em comparação com o ano passado. E a gente termina com este anúncio. Olha só, tem mais um bebê real a caminho. Desta vez de Meghan Markle e do príncipe Harry. Eles se casaram em maio e o bebê vai ser o 7º na linha sucessória da coroa britânica. Mari. Mal posso esperar para ver a carinha, Cauê. Agora, essas mortes das mulheres, ainda bem que você trouxe a notícia do bebê real para dar uma apaziguada depois, porque realmente, Cauê, esse aumento no feminicídio é algo inacreditável, né? Muito duro mesmo. Obrigada, bom trabalho. Boa semana para você. Boa semana, tchau, tchau. Nilessa Tait agora vai mostrar pra gente o quê? A beleza dos aplicativos. Manja filtro, muda aqui, muda ali, corrige ruga, aumenta a boca, dá uma afinada na bochecha. Tudo como a gente gostaria de ficar, mas será que tem jeito na vida real? Fala aí, Nilessa. Vou começar essa reportagem fazendo uma pergunta. Você já desejou ou conhece alguém que já quis ter alguma característica do rosto de gente famosa? Tipo a boca da Angelina Jolie, ou então o narizinho da princesa inglesa Kate, ou ainda os olhos azuis da atriz Cameron Diaz. São características que destacam em qualquer fotografia, né? Já que não tem como nascer de novo e escolher tudo o que queremos, dá para recorrer às transformações digitais. Eu peguei a dica de um aplicativo com a Isabelle. Ela sempre deu umas retocadas antes de publicar qualquer foto na rede social. Eu mexia geralmente, às vezes, alguma foto sorrindo, eu dava uma clareada no dente. Olheira, eu dava uma suavizada. Poros, às vezes, né, a pele tá com espinha ou a pele tá meio... Você suaviza a pele, dá aquele efeito de pele bem lisinha. Com tantas ferramentas para melhorar os traços do rosto, hoje em dia as pessoas não estão mais desejando parecer como uma atriz famosa do cinema. Elas estão querendo parecer com elas mesmas, melhoradas num aplicativo. A Isabelle, por exemplo, buscou na prática, com procedimento estético, tudo o que corrigia nos aplicativos. Fiz um laser no rosto inteiro. Clareou a olheira, deixou minha pele mais uniforme. O clareamento no dente eu fiz também. Os lábios foi assim a grande diferença, que eu não usava não só como ferramenta, eu usava também com batom, né? Eu passava por fora dos lábios para deixar a boca um pouquinho maior. Minha boca sempre foi pequena. Hoje não precisa mais. Eu coloquei os cílios fio a fio, ele já é bem pretinho, então eu não mexo. Pequenas intervenções aí no rosto que fizeram a Isabela ficar com a aparência que os aplicativos davam. A doutora Érica, que é dermatologista, diz que isso anda acontecendo bastante no consultório. Hoje o paciente ele chega aqui com uma foto e fala que quer ficar exatamente daquele jeito. Com um aplicativo, fala que quer aquela boca, aquela pele, aquela sobrancelha. E ela diz também que às vezes tem até que puxar o paciente de canto, conversar um pouquinho a mais. Nem sempre dá para fazer tudo o que ele quer. Explicar que tem tratamentos para tudo isso, mas dentro do limite anatômico de cada paciente. Não tem como a gente colocar a boca da Angelina Jolie naquele paciente, porque não acontece. Tem que preservar a fisionomia dele, porque senão ele fica uma pessoa diferente do que ele é. E ele vai se achar estranho no espelho.
Essa psicóloga explica que as redes sociais influenciam a percepção que a pessoa tem dela mesma. Os padrões do belo, do rosto perfeito, sempre expostos nas timelines, podem fazer com que a pessoa busque algo parecido. Mas essa busca excessiva pela perfeição não pode prejudicar a qualidade de vida, nem física nem mental. Quando a pessoa ela perde o controle daquilo que é normal, daquilo que ela pode ficar se aperfeiçoando na sua beleza, vai buscando caminhos para que ela realmente se perceba melhor do que aquilo que ela é e deixando de viver coisas boas que ela poderia estar vivendo, sempre em busca de alguma coisa que está no futuro, causando ansiedade e prejuízo na sua vida. Querer uma aparência melhor é normal, dependendo do que te motiva a isso. Usar uma maquiagem, né? Buscar reviver uma luz diferenciada, uma foto que te deixa bem, isso é saudável, porque você busca estar bem, né? Agora, alguns procedimentos que te impede de viver a história que você está, a idade que você tem, os caminhos que você buscou até agora, isso você está disfarçando alguma coisa. Então, o interessante é você entender o porquê o uso de tratamentos estéticos, porque a necessidade constante de ser algo que você não é naquele momento. Se você quer abrir mão dos aplicativos, das ferramentas e mostrar sua beleza natural, dá até pra te valorizar um pouco mais. Quer ver só? Uma luz, olha o nosso cinegrafista aqui. Como que usa essa luz? Sempre na altura da pessoa, pra não dar aquela sombra no olho, a luz bem de frente mesmo. Aqui, ó. Estão vendo? Melhor, hein? Aí você fica bem na fita. Boa, Nilessa, mas boas dicas também da psicóloga, né? Primeiro, motivação de tudo isso. Depois, perceber se você tá deixando de aproveitar a sua vida para ficar pensando nisso. Vale pra dieta também. E a gente tem um comentário sobre esse assunto aqui na nossa tela interativa da Gláucia. Minha maior dificuldade na dieta é abrir mão do pãozinho no café da manhã. Vamos lá então, Gláucia. Será que é preciso abrir mão do pãozinho no café da manhã? Se você gosta tanto dele assim, se ele é tão importante para você? Lara responde. De forma alguma, Gláucia. Você pode colocar o pãozinho no café da manhã sem problema nenhum. Que beleza. Aliás, a gente pode colocar carboidrato em todas as refeições. Em todas as refeições? Isso seria ideal, uma porção pequena por refeição. A gente coloca um pouco no café da manhã, um pouco no almoço. Se você tem hábito de fazer lanche, coloca uma fonte de carboidrato também no seu lanche da tarde, coloca no jantar também. Assim a gente tem um pouquinho em todas as horas do dia. Não vai faltar carboidrato, não vai faltar energia e não vai dar vontade de comer doce repentinamente, porque o organismo não vai precisar de energia tão rápido assim. Naquela hora fatídica do crepúsculo. Tem mais uma pergunta da nossa página interativa aqui, a Eduarda. O horário em que o carboidrato é ingerido faz diferença, doutor João? Olha, comentando que a Lara já disse, o grande problema é a quantidade de calorias também, né? As pessoas às vezes não põem carboidrato, mas põem coisas muito calóricas, né? Em princípio não faz muita diferença, mas o ideal é que a gente consuma mais durante o dia para ter a geração de energia, que é o momento que você vai gastar energia. Então, mais de manhã, na hora do almoço, para evitar nessa fominha do crepúsculo que você disse, que tenha muita fome. Mais um comentário aqui na nossa tela interativa, agora da Carla. Low carb é a melhor dieta que existe. Melhores resultados sem passar fome. Lara Carla se deu bem que o low carb não vale para todo mundo, mas ela gostou. Lembrando, low carb é a ausência total de carboidrato? Não, low carb é uma diminuição do carboidrato. E a gente, em alguns casos, deve diminuir também. Às vezes a gente ingere carboidrato demais, né? A gente falou das porções pequenas ao longo do dia. É melhor do que consumir excessivamente uma porção um pouquinho maior. Agora, a dieta ideal é muito individual. Cada pessoa vai ter um ritmo de vida, as suas possibilidades, as suas necessidades. Então, a gente tem que encontrar o que é melhor para cada um. Obrigada, Lara. Obrigada, doutor João. Foi um prazer tê-los aqui para começar Igualmente. essa semana. Obrigada pela sua companhia. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro. Se você perdeu alguma coisa, tá tudo lá. Globoplay. E a gente volta a se encontrar aqui amanhã, hein? Se cuida.